João 19, 23 diz assim: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes. Quer dizer, pegaram a roupa, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, do Senhor Jesus. Como eram 4 soldados, eles dividiram em 4 partes. Para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. Quer dizer, antigamente você tinha as pessoas usavam uma túnica por baixo da roupa. Então, quando você tirava as suas vestes, você tinha aquela túnica, os homens tinham aquela túnica por baixo. Ainda é um costume em muitos países aí do Oriente. A túnica, porém, aí, aqui conta um detalhe, olha só. Quando eles pegaram a túnica, porém, era sem costura. A túnica não tinha costura. Se você, nós estamos aqui com as nossas roupas, se você olhar para as suas roupas, você vê as costuras que tem na sua calça, no seu vestido, na sua camisa, enfim. Mas diz que a túnica do Senhor Jesus, porém, era sem o quê? Sem costura. Naquela época só usava túnica sem costura. Você imagina você fazer uma roupa sem costura, trabalho que é hoje, imagina naquela época. Só usava túnica sem costura em Israel quem era sumo sacerdote. Essa peça, essa túnica sem costura, ela era uma peça muito cara. Ela era uma peça muito especial. Ela tinha que ser encomendada, ela tinha que ser preparada. Então só o sumo sacerdote, só aquele homem considerado ungido, só aquele homem considerado santíssimo, que era o único homem em Israel que tinha autorização de Deus para entrar no santo dos santos, é que tinha essa túnica. Então, para Jesus, para o Senhor Jesus usar essa túnica, é porque ele era, como diz lá na carta dos Hebreus, ele era o nosso sumo sacerdote que ia abrir a porta da salvação para a gente. Então, olha só como aqui diz que eles pegaram as vestes e fizeram o quê? Dividiram em quantas partes? 4 partes. Mas olha a túnica. Como essa túnica ela tinha um preço muito alto, como essa túnica ela era muito cara, a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos. Um soldado falou para o outro: olha, a gente pegou a roupa dele e a gente dividiu, cada um pegou um pedaço, mas essa túnica aí, ela é muito valiosa, essa túnica aí a gente não pode o quê? A gente não pode rasgar. Não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Por que eles não, olha aqui para mim, por que eles não quiseram rasgar a túnica? Porque eles sabiam que aquela túnica ela era única. Eles sabiam que aquela túnica ela era cara. Eles sabiam o preço que valia aquela túnica. Eles sabiam o preço da túnica, mas não sabiam o valor daquele que estava morrendo na cruz. Quem valia mais, a túnica ou aquele que estava morrendo na cruz? A túnica ou Jesus? Mas eles estavam preocupados com o quê? Com a túnica, porque a túnica tinha um preço. Até hoje as pessoas elas são preocupadas com preço, mas elas não se preocupam com o valor das coisas. Enquanto o Salvador estava ali morrendo na cruz, eles estavam preocupados com a túnica
Eles não queriam rasgar a túnica, porque aquela túnica tinha um preço. Mas eles não se atentaram ao valor que Jesus estava pagando para morrer naquela cruz. Tem muita gente que ela é assim. Se perguntar para ela quanto custou a casa dela, ela pode ter comprado a casa dela, ela pode ter comprado o apartamento dela há 20 anos atrás, mas ela lembra quanto ela pagou. Tem gente que sabe quanto custa uma casa, mas ela, por exemplo, não sabe o valor de uma família. O que adianta você pagar caro numa casa se você não tem uma família? Às vezes a pessoa confunde família com um aglomerado de pessoas que moram debaixo do mesmo teto. É ou não é verdade? Às vezes a pessoa, ela teve a preocupação de pagar caro numa mesa de jantar. Às vezes, quando ela recebe visita, a primeira coisa que impressiona é a mesa. Poxa, que mesa bonita, que cadeiras imponentes. Ela fala, olha, essa mesa custou 10 mil, custou 5 mil, custou 30 mil, custou 50 mil. As pessoas ficaram impressionadas esses dias aí com aquela mesa do Putin. Uma mesa maior do que essa sala aqui. Mas o que adianta ter uma mesa tão cara se você não sabe o valor de uma vida humana? Quem é mais abençoado? Quem tem uma mesa de mármore com cadeiras imponentes numa mansão, mas que não sabe o valor, a bênção que é uma família se reunir para fazer suas refeições juntas. Se não pode todo dia por causa da correria do dia a dia, mas pelo menos nos finais de semana. Ou quem mora numa casa humilde, que tem uma mesa humilde, uma mesa pequenininha, mas aquela família ali, ela se esforça para estar sempre o quê? Reunidos. Se Deus te deu livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? Que as pessoas falam do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o poder de você escolher. Quando você está na miséria, quando você está quebrado, quando você está endividado, quando você está mal financeiramente, você não tem poder de escolha. Uma pessoa quebrada financeiramente, ela pode ir no mercado, no supermercado, comprar o que ela quer sem olhar o preço? O inferno trabalha para que a vida financeira da pessoa seja quebrada, porque ela vai perdendo o livre-arbítrio dela, quer dizer, ela vai perdendo o poder dela de escolha. Ela não escolhe o que come, ela come o que dá. Quando você tem prosperidade, você tem poder de escolha. Quando você está mal financeiramente, você não pode escolher nada. Agora, isso é o valor, isso é o preço das coisas. Agora, o valor. Você sabe que tem gente que ela começa a ganhar um dinheiro e ela já não para mais em casa. Você nunca pode trocar valor por preço. Você nunca pode deixar as coisas desse mundo controlarem quem é você. Então, a nossa salvação não teve um preço. A nossa salvação teve um valor imensurável, que foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Aonde? Na cruz. Uma cama tem preço. Quanto é que custa uma boa cama com colchão? Aquele colchão bom, quanto é que custa uma cama boa? 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5. Hoje você vai nessas lojas aí, tem cama aí que faz massagem, toca música. Isso é o preço da cama. Mas e o valor de uma consciência tranquila para você dormir nela? Tem gente que tem cama. Você acredita que tem gente que tem cama de ouro nesse mundo? Sim ou não? Mas elas não conseguem dormir, elas não têm sono. Muitas das vezes a consciência está pesada. Então sabe o preço de uma cama, mas não sabe o valor de uma consciência tranquila, de uma consciência limpa. Você está compreendendo? Sim ou não?
Então tem coisas na nossa vida, nesse mundo, que tem preço. Outras coisas têm o quê? Valor. O que tem valor vale mais do que o preço. Você vê que tem gente que hoje ela quer dar valor aos pais que já não estão mais nesse mundo. Tem gente que só vai dar valor. Você já deve ter conversado com gente que falou assim: olha, valoriza teu pai, valoriza tua mãe. Olha, eu só fui dar valor depois que os meus o quê? Morreram. Porque ele trocava valor por preço. Às vezes trocava por uma balada, às vezes trocava por uma praia, às vezes trocava por uma festa. Às vezes passou ano negligenciando seus pais. Eu conheço também muitos pais arrependidos que quando tinham os seus filhos criança, eles não deram valor de ser pai, de ser uma mãe, eles não foram presentes. Eles trocaram o valor de um filho pelo preço das coisas. Então a gente tem que ter esses olhos, saber o que é preço e saber o que é valor. A túnica ela era inteira, a túnica não tinha retalho, a túnica não tinha costura, porque Jesus foi inteiro. Ele se dedicou quantos por cento à missão que o Pai deu para ele? 100%. Jesus não aceitou nenhuma costura na vida dele. Lá na tentação do deserto, o diabo quis colocar uma costura na vida espiritual dele. Transforma essas pedras em quê? Jesus aceitou? Jesus não aceitou. Ali era o diabo querendo colocar uma costura nele, para que o propósito dele não fosse completo, para que ele não terminasse aquilo que ele começou. Outra vez que o diabo quis colocar uma costura em Jesus, foi quando ele falou para os discípulos que era necessário ele ir para Jerusalém, morrer, e Pedro foi lá, sendo usado pelo diabo, e falou assim: olha, não faça isso não, o senhor tem que se poupar. Quer dizer, ali era o diabo querendo colocar o quê? Uma costura. Você sabe que nós temos as nossas vestes da salvação, nossas vestes espirituais. A nossa vida espiritual tem que ser igual à túnica de Jesus. Sem o quê? Sem costura. Ela tem que ser inteira, de cima a baixo. O diabo vai sempre trabalhar para que você venha pegar um atalho, para que você venha transformar pedras em pães, para que você venha se poupar de fazer a vontade de Deus, para que você venha deixar de viver pela fé, para que você venha deixar de ser fiel a quem? A Deus. Tudo isso são costuras. E você tem que guardar essa imagem. Poxa, a túnica de Jesus não tinha costura, ela não tinha emenda. Eu não vou mais aceitar emenda na minha vida. A minha vida tem que ser assim como o Senhor Jesus, ele foi 100% no propósito dele de me salvar. Eu também vou ser 100% no meu propósito de todo santo dia buscá-lo, ser uma pessoa de comunhão com a palavra. Eu procuro meditar na Bíblia todo santo dia, viver uma vida de oração todo santo dia, está sempre jejuando, porque o dia que a gente para de orar, o dia que a gente você para de ler a Bíblia, você se torna uma pessoa sem direção, você não sabe o que fazer, você vai meter o pé pelas mãos, vai começar as costuras, você vai costurar daqui, vai costurar dali, já que você está sem direção, então você vai colocar costura na tua vida, emendo na tua vida, remendo na tua vida. Quando a gente deixa de orar, então você passa a ser uma pessoa fraca espiritualmente. Que quando nós oramos, nós estamos falando com quem? Com Deus. E Deus vai nos revestindo do poder dele.
Quando você faz um jejum, não é para você jejuar todo dia, mas sempre quando você faz um jejum, então você está se revestindo ali de poder. O próprio Senhor Jesus falou que tem casta que só sai com o quê? Jejum e oração. É que nós não temos olhos espirituais para enxergar o mundo espiritual. O Senhor Jesus está aqui, os anjos estão aqui, Deus está falando com você. Se a gente pudesse ver as vestes espirituais um dos outros, a gente ia ver que tem gente aqui que a veste espiritual dela não tem remendo, mas tem gente que as vestes espirituais dela está cheia de remendo. A vida do cristão, diga comigo, tem que ser sem remendo, sem costura. Tiraram toda a roupa de Jesus, até tiraram Jesus. Por causa de cada um de nós, Jesus perdeu tudo, até as suas roupas lhe arrancaram. Mas você vai ver domingo que vem, que arrancaram tudo dele, mas não arrancaram a sua autoridade espiritual para salvar, não arrancaram a sua autoridade espiritual para abençoar. Então, domingo que vem, nós vamos continuar essa pregação. Então, o que você aprendeu nessa noite? Uma coisa é você saber o preço das coisas, outra coisa é você saber. Por exemplo, tem esposa que não compreende que as coisas estão difíceis, o marido às vezes está apertado, e ela quer uma roupa nova, o marido fala, amor, a gente já está pagando. Não, eu quero, quer dizer, ela quer o preço. Por causa do preço, ela destrói uma coisa valiosa, que é a comunhão dela com o quê? Com o marido. Quando a pessoa tem a visão espiritual de que o valor está acima do preço, ela fala assim, pô, eu não vou pagar esse preço aqui para destruir algo tão valioso que é a minha comunhão com o meu marido, que é a minha comunhão com a minha esposa, que é a minha comunhão com meus filhos, poxa. Tem coisas que são valiosas, tem coisas que só tem preço. Se eu não fizer hoje, eu vou fazer amanhã. Se eu não fizer amanhã, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer depois. Você sabe que tem gente que compra o que ela não precisa, com dinheiro que ela não tem, para querer agradar pessoas que não gostam dela. Vou repetir, tem gente que ela compra o que ela não precisa, com dinheiro que ela não, só para agradar pessoas que não gostam dela. Porque como ela não tem visão espiritual, ela só sabe do preço. Nossa vida espiritual tem que ser como a túnica de Jesus, sem costura.